Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Capítulo de número 16. Versículo de número 18. Cadê as crianças que têm Bíblia? Qual a criança bonita que tem Bíblia? Então vamos ler a Bíblia, amém? Já que alguns estão de pé, vamos ficar todos em pé, tá? Olha a Deus. Mateus capítulo 16, versículo 18. Vamos juntos? E também eu te digo que tu és sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Tome o seu assento. Eu quero falar nessa noite, irmãos, sobre 4 elementos que eu considero fundamentais à igreja do Senhor Jesus. A igreja, nos últimos tempos, ela vem sendo muito confundida com a organização. Nós colocamos nome de igreja no templo, e porque passamos a chamar templo de igreja, nós vamos perdendo um pouco do entendimento do que é a verdadeira igreja, e vamos cada vez mais cumprindo muitas das vezes as funções do templo, os papéis do templo, e esquecendo do que é ser a igreja no sentido espiritual, de como Jesus a formou. Nós temos alguns elementos essenciais, fundamentais. Quando eu falo de fundamentos, eu falo de algo que é irremovível, de algo que é imutável, de algo que não pode ser mudado, tirado, mexido. Porque se for mudado, tirado, mexido, toda a estrutura ruirá, toda a estrutura cairá. Então a igreja, ela é um organismo vivo, fundamentado sobre alguns elementos que precisam ser, queridos, mantidos, reconhecidos, utilizados, venerados. Acho que a mesma regulagem, só tirar um pouquinho do volume. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Não se pode mexer em fundamentos. A igreja, primeira coisa que nós observamos nesse texto, ele diz: e também eu te digo que tu és Pedro. O Senhor está aqui identificando uma pessoa, porque antes disso ele estava buscando a sua identidade na visão dos discípulos. Jesus olha para os discípulos, para os 12, pergunta: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles então, por aí, Senhor, estão dizendo que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus diz: eu vou então agora delimitar a pergunta. Vocês, o que vocês dizem que eu sou? O que vocês pensam de mim? E então um silêncio reina, eu imagino, entre os 12. Porque a cabeça deles agora dá aquele nó. O que a gente vai dizer? O que a gente vai falar? É como uma pessoa que chega para você e pergunta assim: quem é Deus para você? Você consegue responder de imediato? Aí você vai buscar os seus conceitos teológicos, aquilo que você estudou na teologia, assim, ou vai buscar aquilo que você aprendeu lá na escola, na classe infantil. Você vai buscar ali alguma coisa na sua mente para
definir Deus, porque é muito difícil definir Deus, sim ou não? Essa pergunta é difícil de ser respondida. Qualquer um de nós que somos interpelados, quem é Deus para você? A gente muitas vezes busca adjetivos, mas falar verdadeiramente a essência de Deus, talvez a gente não tenha nem capacidade de falar. A gente tem pistas, a gente tem informações teológicas, a gente tem vivências do dia a dia, experiência, mas é muito difícil dizer quem é Deus. Então, queridos, quando eles são perguntados, eu imagino que o silêncio reina ali. No entanto, Pedro se levanta e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus imediatamente se volta para Pedro e diz: Não foi carne ou sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Ou seja, houve ali naquele momento uma intervenção divina. O espírito da ciência, o dom do conhecimento se manifestou na vida de Pedro, diretamente do céu. Deus revelou para Pedro que aquela era a resposta correta. E Pedro então diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro, irmãos, estava tão vulnerável que logo lá na frente, quando Jesus começa a dizer que vai morrer e tal, ao invés de ser Deus que revela a ele, é o capeta que se manifesta e ele começa a falar alguma coisa que não deveria falar com Jesus, e Jesus diz: Para trás de mim, Satanás, não vem para cá com essas conversas que não tem fundamentos e validades. Isto é, ao mesmo tempo que Pedro foi usado para estimular os outros, para falar a respeito de quem era o Cristo, imediatamente ele já estava desestimulando. Mas ele era alguém no projeto de Jesus. Ele era alguém que Jesus contava com ele naquele projeto, e não eram as circunstâncias momentâneas, não eram os eventos momentâneos e até mesmo os desvios momentâneos de Pedro que iriam impedir Jesus de fazer na vida dele aquilo que Jesus deveria fazer. Eu vou abrir um parênteses aqui nessa mensagem para dizer para você que a gente não é perfeito, a gente oscila, mas não são as circunstâncias, não são os eventos momentâneos, não são os nossos pequenos desvios que vão impedir Deus de fazer aquilo que Ele tem que fazer na nossa vida. Não são as nossas fraquezas que vai impedir Jesus de te usar, aleluia, que vai impedir Jesus de fazer de você aquilo que Ele quer fazer. Deus vai fazer de você aquilo que Ele quer fazer, se você pode glorificar o nome dEle. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, aí Jesus vai dizer: Tu és Pedro. A palavra Pedro, Pedro, que é uma pequena pedra, um fragmento de pedra, um fragmento de rocha. E ele diz: sobre esta pedra, que é uma grande rocha, uma montanha de pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu me corrijo, eu me policio toda vez que alguém pergunta qual é a sua igreja, e nós dizemos: a minha igreja. Principalmente a gente que é pastor, não é isso? A gente gosta de usar esse pronome possessivo. A minha igreja, os meus obreiros, os meus membros, misericórdia, porque a igreja tem dono, e o dono da igreja é Jesus. A igreja não é do Pedro, a igreja não é do Paulo, a igreja não é do Jonas, a igreja não é do João, a igreja é de Jesus. A gente não tem nenhum templo, irmãos, quanto mais a igreja. A igreja é de Jesus, aleluia. Nós temos que conceber isso. E Ele não vende a igreja, Ele não troca a igreja, Ele não dá a igreja, Ele não abandona a igreja. Porque Ele diz: Eu edificarei a minha igreja. E a igreja é um projeto infalível de Jesus, porque Ele é infalível e poderoso. Glória a Deus. E aí, queridos, eu vou falar aqui da primeira
do primeiro fundamento da igreja, o primeiro elemento fundamental da igreja é a pessoa de Jesus. Jesus, ele é o principal elemento fundamental da igreja, ele é o fundamento da igreja. Pode, queridos, haver outras igrejas, outros grupos, outras pessoas adorando outros deuses, adorando outros nomes, adorando profetas por aí, adorando outros nomes por aí, mas a igreja de Jesus, ela está firmada em Jesus, ela tem como centro Jesus, ela tem como alvo o conhecimento de Jesus, o Cristo, ela anuncia Cristo para todas as nações. O alvo da igreja é que todas as nações adorem ao Senhor Jesus, porque Jesus é o fundamento da igreja. Olha a Deus. O texto bíblico vai dizer que Jesus é a pedra angular da igreja. Quando você lê o livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 11 a 22, Jacó está indo embora da sua casa, fugindo do seu irmão, e quando anoitece, ele deita ali no deserto e pega uma pedra como travesseiro. Quando ele pega uma pedra e deita, de repente ele vê, sonha, e abre a janela no céu, vem uma escada que toca do céu à terra, e anjos estão subindo e descendo por aquela escada. Jacó tem aquela visão à noite, quando ele acorda de manhã, ele diz: quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a porta do céu. Aleluia. Ele consegue enxergar ali, queridos, o projeto da igreja, porque quando ele coloca a sua cabeça sobre a rocha, sobre a pedra, aquela pedra, ela representa Jesus. Quando a mente de Jacó toca aquela pedra, ele enxerga o plano da salvação. Jesus estava dizendo, Deus estava dizendo para Jacó: olha, a porta da salvação está se abrindo, Jacó. Através de você vai vir Jesus, o Messias. A pedra já estava lá, aleluia. Essa pedra que é Cristo, e Jacó teve a visão da pedra. E o que a pedra ia fazer? A pedra toca a cabeça dele, a mente dele, e a visão dele se abre. A porta da salvação está abrindo, a porta do céu está abrindo, o novo projeto está começando através de você. Aleluia, glória a Deus. Aí quando Jacó vai abençoar Judá, ele põe a mão na cabeça de Judá e diz: Judá é um leãozinho, ele vai se deitar e descansar, e todos os seus irmãos vão chegar e vão reverenciá-lo e vão respeitá-lo. E ele diz: o cetro não se arredará de Judá, até que venha Siló, e a ele se congregará os povos. É uma palavra profética, enigmática, porque ele diz: o cetro não se arredará de Judá. O cetro é um instrumento de governo do rei. O rei tem na mão o cetro. Para quem ele estende o cetro é vida, para quem ele recolhe o cetro é morte. Ele está dizendo: o cetro não se arredará de Judá. Judá, então vai representar todo o reino de Israel. Aí você vai ver os reis. Vem Saul, vem Davi, vem Salomão, depois tem a divisão dos reinos, mas permanece o reino de Judá, até que chega quem? Jesus. E lá em Apocalipse vai dizer que ele é rei dos reis, o Senhor dos senhores, a rei do Davi, a geração de Jessé, a estrela da manhã, o que é, o que era, e o que há de vir, aleluia, o Senhor Todo-Poderoso. Lá em Moisés também você vai ver a pedra. A pedra lá em Moisés. Moisés está caminhando no deserto e por Moisés não tem água. A gente tinha água do Nilo, e aqui a gente está morrendo de sede. E Moisés começa a se preocupar com aquela murmuração. Moisés está preocupado com aquela murmuração. E aí Moisés vai orar. E quando Moisés ora, aí queridos, Moisés está orando. E quando Moisés está orando, Deus disse para Moisés: Moisés, cadê a vara que você abriu o mar? Moisés diz: está aqui, Senhor, está na minha mão. E Deus diz: olha, você vai caminhar, chama os anciãos, caminha um pouquinho, você vai encontrar uma pedra, uma rocha, e eu vou estar sobre a rocha, e você vai ferir a rocha. Quando você tocar com a vara na rocha, vai sair água. E Moisés foi lá e fez isso. E Moisés tocou na rocha,
E a água começou a jorrar. E o povo veio beber da água. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe por quê? Aquela rocha representa ele, o fundamento da igreja. A rocha que sacia a nossa sede. Quem tem sede, vem a mim e beba. Ele falou para a mulher samaritana: você tem que vir toda vez a este poço, porque quem tem sede dessa água tem que voltar aqui várias vezes. Mas a água que eu vou te dar vai saltar em você uma fonte, porque quem bebe dessa água nunca mais terá sede. Jesus é a água da vida que sacia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Aí lá nos Salmos, queridos, nós temos a palavra dizendo o seguinte: o salmista canta: dou-te graça, porque me respondeste e foste a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Olha, o salmista está profetizando: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Quem eram os edificadores? Os judeus. Mas eles, ao construir o templo, eles acharam que estava tudo bem, e agora tudo era o templo. Então, vem para perto, olha para o templo, olha virado para o templo, vai ao templo, cumpra a liturgia do templo. Mas eles esqueceram daquele que era o verdadeiro templo, porque o templo não era as pedras, os tijolos. É por isso que o templo era o tabernáculo de Deus entre os homens. Quem era o tabernáculo de Deus entre os homens? Era Jesus. É por isso que ele diz para os fariseus: destrói esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Eles achavam que eles estavam falando do templo de Herodes, que eles estavam falando da casa, mas eles estavam falando do seu corpo, porque o corpo dele era a glória de Deus encarnada entre nós. O corpo dele era a presença de Deus entre nós. O corpo dele era a vida de Deus entre nós. O corpo dele era o céu se abrindo entre nós outras vezes para nos trazer a salvação. Aleluia. Glória a Deus. Mas os edificadores, os homens da religião, rejeitaram o templo, rejeitaram Jesus, rejeitaram a pedra angular. Mas aí ele vai dizer que ele se tornou a pedra principal. Glória a Deus. E aí, em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 7 a 8, nós vamos encontrar: e assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então, queridos, o apóstolo Pedro está dizendo que para os rebeldes, para aqueles que não conhecem, ele é uma pedra de tropeço, mas para nós ele é a pedra da esquina. Por quê? Quando eles construíam um templo, uma casa, um edifício, eles amarravam o edifício com as pedras angulares. É como se tivesse aquela quina, a outra quina, a outra quina, a outra quina. Então havia a pedra angular, a pedra da esquina, e essa pedra trazia amarração daquele edifício para que ele não viesse cair. E é por isso que era chamada a pedra angular, a pedra da esquina. Ela era preparada para trazer o encaixe e a amarração daquela construção, evitando que aquela parede caísse, a outra caísse, a outra se abrisse, mas toda a construção estava amarrada. E assim essa construção resistiria os ventos, essa construção resistiria os rios, as enxurradas, as chuvas, as tempestades, e elas permaneceriam de pé. Aleluia. Sabe por que a igreja está de pé? Sabe por que você está aqui? É porque a igreja não está fundada sobre o nome do Jonas, sobre o Pedro, sobre o Paulo, mas a igreja está sobre Jesus. Ele é o fundamento da igreja. Ele é a pedra angular da igreja. Os imperadores romanos disseram: nós vamos acabar com a igreja. Vespasiano, Nero, César, tantos, mais de 10 imperadores na
o apóstolo João na ilha de Patmos, matando os apóstolos, alguns traspassados pela espada, outros queimados na fogueira, outros crucificados de cabeça para baixo, outros jogados em caldeirão de azeite quentes, queimados, lançados, queridos, ao fogo, enforcados. Eles mataram aqueles homens, mas não puderam matar a igreja. A igreja, aleluia, continua de pé. A igreja atravessou os séculos, a igreja chegou até nós, e hoje nós estamos aqui para celebrar a última ceia do ano de 2024, porque a igreja está fundamentada em Jesus, que é a pedra angular, a pedra da esquina, aquele que nos sustenta. O segundo elemento essencial da igreja é o nome de Jesus. O nome de Jesus. Queridos, nós estamos vivendo o tempo da fama. Quando se vai convidar um pregador, quando se vai convidar um cantor, o que se observa é quantos likes eles têm no YouTube, no Instagram, quantos likes eles têm na sua rede social. Para fazer grandes eventos, tem todo tipo de aviso, todo tipo de placa, todo tipo de cartaz. E aí coloca, vai estar conosco o fenômeno, a famosa, o famoso, o extraordinário, fulano de tal, beltrano de tal. E aí você vai para esses eventos, e aí lá tem muita emoção, o povo canta, o povo chora, o povo pula, mas sai dali vazio, a vida continua a mesma, porque estão venerando o nome de homens e mulheres, e não estão venerando o nome de Jesus. Nós não podemos nos acostumar com este evangelho que não preza pelo nome de Jesus. Nós não podemos carregar o evangelho, nós não podemos ter uma igreja, participar de uma igreja que não está fundamentada sobre o nome de Jesus. A igreja precisa venerar, carregar, louvar, adorar, usar o nome de Jesus. O nome de Jesus. Jesus, ele ortogou o seu nome à igreja. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí ele diz para Pedro depois: eu vou te dar a chave do céu. O que você abrir, será aberto. O que você fechar, será fechado. O que você ligar, será ligado. O que você desligar, será desligado. Mas ele está dizendo: eu vou dar, eu vou ortogar. Então, o nome é Pedro. Se você dá uma procuração para alguém, você autoriza aquela pessoa te representar, como se fosse você, em determinada área, ou geral. Tem procuração geral, tem procuração especial. Jesus nos deu uma procuração especial. Ele nos dá uma procuração geral. Ele nos deu uma procuração especial para agir no nome dele. Como? Marcos 16 e 17. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão a serpente. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele nos deu um nome para colocar Satanás debaixo dos nossos pés. Ele nos deu nome para expulsar os demônios. Ele nos deu nome para curar os enfermos. Aleluia. Pedro chega lá na porta do templo Formosa, tem um paralítico, pedir esmola. Ele diz: não tenho prata e nem ouro, mas o que tens te dou. Paralítico: o que você tem aí? Me dá, em nome de Jesus. Quem vai estar dizendo: eu tenho autorização do nome de Jesus para curar enfermo. Eu tenho autorização do nome de Jesus para fazer paralítico levantar. Eu tenho autorização do nome de Jesus para expulsar demônio, para mudar a história da sua vida. Aleluia. Aí Pedro era interrogado e ele disse: pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer. A este que vedes e conheceis, sim, a fé que vem por ele, deu a este na presença de todos nós esta perfeita saúde. Fé no nome de Jesus. Aí lá em Atos 4:10, estão perguntando a Pedro, estão querendo prender a Pedro.
Estão interrogando, ele diz: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. E aí ele termina essa pregação dele dizendo assim, lá em Atos 4:12: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E quando Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, versículo 9 a 11, por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que o nome Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o nome que é sobre todo nome, ele é o nome que não passa, ele é o nome que não vai estar na lápide. Todo homem, por mais importante que seja, um dia você vai encontrar uma lápide dizendo: este aqui nasceu no dia tal, do mês tal, do ano tal, e morreu no dia tal, no mês tal, do ano tal. Mas Jesus, aleluia, permanece para sempre. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente. Ele é o nome que precisa ser glorificado. A igreja não está fundamentada sobre um cantor famoso, sobre um pregador famoso, sobre um pastor famoso, mas a igreja está operando no nome de Jesus. É o nome de Jesus. Na noite passada eu tive um sonho, e eu disse para a irmã de noite como eu gostaria que esse sonho se tornasse realidade. Eu sonhei que eu estava passando por um lugar, não conheço o lugar, eu via gente que eu não conheço, pessoas pelas ruas, casas que eu não conheço. E eu passava e disse, naquele lugar tinha uma mulher com uma roupa parecida com essa cor aí da calça do Adalberto, que eu esqueci o nome agora. Caque, né? Esse negócio. Nude, por aí. E uma mulher sentada, e essa mulher estava paralítica. E eu passava ali, e então me veio a autoridade para mandar aquela mulher levantar e andar. Então eu cheguei para aquela mulher e disse: levanta e anda. E eu dizia: levanta e anda, levanta e anda. Por 3 vezes eu disse: levanta e anda. E a mulher continuava do mesmo jeito. Aí uma voz me disse: tem que falar em nome de Jesus. Aí eu disse: em nome de Jesus, levanta e anda. Aí aquela mulher levantou e começou a andar meio torta, cambaleando. E eu continuei dizendo: em nome de Jesus, anda. Em nome de Jesus, endireita. Em nome de Jesus, endireita. Diz que aquela mulher foi endireitando e continuou andando. Aleluia. Sabe o que eu entendo? Jesus quer operar milagres através de nós. Jesus quer nos usar, mas nós precisamos voltar a deixar de colocar o nosso nome na placa e usar o nome de Jesus, porque é o nome dele que opera milagres, é o nome dele que tem poder, é o nome dele que cura o enfermo, é o nome dele que expulsa demônios, é o nome dele que ressuscita mortos, é o nome dele que batiza no Espírito Santo. É o nome de Jesus que tem que ser glorificado. Glória a Deus. O terceiro fundamento, eu vou falar bem rapidinho, é o sangue de Jesus. Por que é o sangue de Jesus? Porque é o sangue de Jesus que é o preço do nosso perdão, do nosso resgate. Você tem um valor, irmão, tão grande, tão incalculável, porque você custou o sangue de Jesus. Os membros da igreja de Jesus foram comprados por Jesus, foram resgatados por Jesus. O apóstolo Pedro nos instrui dizendo, em 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 18 a 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, como prata ou ouro, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado.
pecado. O sangue de Jesus te purificou. O sangue de Jesus te resgatou. Satanás não tem mais poder sobre a sua vida. Você não é mais um prisioneiro espiritual, porque você foi comprado pelo sangue de Jesus. E você é essa igreja comprada pelo sangue de Jesus. Aleluia. E aí, pelo sangue, nós somos aperfeiçoados na caminhada. Porque talvez você diga, pastor, eu fui comprado, mas tem algumas coisinhas na minha vida, de vez em quando eu peco, de vez em quando eu erro. E aí? O sangue de Jesus, querido, ele atua no passado, ele atua no presente e ele atua no futuro. No passado nós somos resgatados dos nossos pecados. Hoje no presente a gente vem sendo purificado dos nossos pecados. Tem dia que se acorda meio invocado, né? Meio invocada. Quem é de nós que não sofre a ira? Tem dia que a mulher quer mandar o marido embora, quer expulsar de casa. Tem dia que o marido está zangado com a esposa, não é assim? Tem dia que você não está para conversa. Tem dia que você está meio zangado. Tem dia que você se sente forçado até a soltar uma mentirinha, não é assim? E você diz, eu pequei, eu errei, eu sou um pecador. Como é que eu fui comprado pelo sangue de Jesus? E às vezes você se sente ali aquela situação constrangedora. E quanta gente, irmãos, que às vezes peca e não se levanta mais. Fica preso ali por causa daquele pecado, daquele erro, daquela falha. Sabe por quê? Não conhece o poder dinâmico do nome de Jesus, ou seja, do sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem um poder dinâmico. Ele não deixou de atuar. Ele purificou e ele continua purificando. Aleluia. Ele nos livrou dos nossos pecados passados, mas ele continua nos livrando dos nossos pecados presentes. João diz, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na caminhada da vida, a gente está caminhando, a gente está andando, está falando de vida, de vivência. Tem problema dentro de casa, tem problema na família, marido com a esposa, esposa com o esposo, mãe com o filho, pai com filha. Tem problema às vezes na igreja, tem problema no trabalho, tem dificuldade. Você não pode esconder o pecado. O que é andar na luz? É trazer o pecado para a luz, é dizer, eu peguei, eu errei, eu vou confessar, eu vou pedir perdão, porque eu pedi perdão, eu vim para a luz, o sangue de Jesus me purifica, me limpa, e eu vou continuar vivo para a glória do nome dele. Aleluia. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Esse é o terceiro fundamento. E o quarto e último para a gente, aleluia, participar do pão e do vinho. Quarto elemento fundamental da igreja são as pessoas. É eu e é você. Jesus não concebeu uma igreja sem gente. Jesus não concebeu uma igreja sem você. Jesus não concebeu uma igreja sem nós. Aí ele vai usar duas metáforas. A primeira é do corpo, onde a Bíblia vai dizer que Cristo é a cabeça e nós somos os membros do corpo dele. 1 Coríntios 12, 27 diz, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Só tem uma coisa, irmão. Esse corpo de Cristo, a cabeça, ela é plenamente saudável. O cérebro é plenamente saudável. Então, esse cérebro que é Jesus, ele não é passível de AVC, ele não é passível de paralisia alguma, ele não é passível de morte cerebral, ele é plenamente perfeito. Ele comanda o corpo, mandando vida para o corpo, determinando as funções para o membro do corpo e usando cada membro na sua função. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, meu irmão, que esse corpo de Cristo, ele não admite membro parasita, ele não admite membro deficiente, não tem dedinho tortinho, não tem perninha dura nesse corpo, não tem pezinho atrofiado nesse corpo, não tem orelhinha murcha e cortada nesse corpo, não tem bracinho atrofiado, mão mirrada. O corpo de Jesus é um corpo perfeito. A igreja de Jesus é uma igreja perfeita. Os membros do corpo de Jesus são perfeitos.
Então, se você é membro desse corpo, você precisa permitir que a vida do Espírito Santo flua através de você, que a graça dele flua através de você, que a unção dele flua através de você, e aí você vai produzindo, vai cumprindo a sua função. Você pode ser a unha do dedo mindinho, mas você tem a sua função nesse corpo. A cabeça está contando com você, então ocupe o teu lugar. Não desista da tua função, não desista do teu lugar. Não ache que você não é importante. Você é importante para Deus. Tome a tua posição no corpo. Tem muita gente que vai dizer: ninguém vai me ver, eu não vou fazer falta, não importa se eu faltar. Olha, mesmo que o pastor não te ligue, mesmo que o pastor não te mande mensagem, mesmo que alguém aparentemente não note a tua falta no templo, mas no corpo tem alguém sentindo a tua falta. Tem alguém que sabe a última ceia que você tomou, lembrando da sua morte, porque a ceia é a lembrança da morte. Oh, aleluia! E o fortalecimento da esperança da vida dele. E ele está olhando aqueles que vêm, que valorizam, que priorizam. E ele sabe a última ceia que você tomou. Ele sabe como estava o seu coração, como estava a sua vida. Ele sabe, aleluia, como você caminhou nos últimos dias. Ele conhece todos os seus passos, aleluia, porque você é membro do corpo de Jesus. Não é esse cartãozinho de membro que você tem como membro da instituição, mas é o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, o Espírito Santo de Deus na tua vida, e você mexe na cabeça que é Cristo, aleluia, e a vida de Deus pelo Espírito Santo fluindo através de você. Joga a tua mão para cima e adora o nome dele neste momento. Fica de pé comigo. Nós precisamos secar a mesa do Senhor. Os diáconos vão chegando para cá e preparando o pão e o vinho. A outra metáfora é o edifício espiritual. Ele diz assim, que nós somos, Pedro diz, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Diga assim: eu, como pedra viva, sou edificado casa espiritual. Diga: eu sou uma casa espiritual. Agora, irmãos, ele é muito enfático, porque ele está dizendo assim: vós como pedras vivas. Porque se você pegar pedra, você vai ver, fulano é igual uma pedra. Quando alguém morre, já morreu, ele está igual uma pedra, duro. Não tem movimento, não se move. O negócio de Deus parece que é para confundir a cabeça da gente, né? Mas aí o Espírito Santo explica: como pedras vivas. Porque essa pedra que se move, essa pedra adora, essa pedra glorifica, essa pedra se une a outra pedra, essa pedra abraça a outra pedra, essa pedra evangeliza, essa pedra ela ajuda o edifício a crescer, ela vai atraindo outras pedras para si, aleluia. O edifício vai crescendo, o edifício vai aumentando e o nome de Jesus vai sendo glorificado. Então nós somos pedras vivas, casas espirituais. Nós não somos pedras mortas, nós não somos estáticos, nós somos pedra viva. Seja mais avivado, seja mais cheio do poder de Deus, seja mais cheio da unção de Deus, seja mais cheio da graça de Deus, seja mais cheio do poder. Ei, abra essa boca para cantar, abra essa boca para adorar, abra essa boca para glorificar, abra essa boca para exaltar. Você é a igreja. Você é um elemento fundamental da igreja. Não tem igreja sem você. Diga: eu sou a igreja. Cada um de nós somos a igreja. E Jesus
Jesus, vós sois sacerdócio real. Quem é sacerdócio real? Aquele que fala com Deus, Deus fala com ele. Aquele que ora a Deus e atrai a glória de Deus. Aquele que fala com Deus e a presença de Deus desce. É por isso que a presença de Deus desce da igreja. A presença de Deus desce do seu quarto. A presença de Deus desce da tua sala. A presença de Deus desce na rua. Onde você estiver, porque você é sacerdote de Deus. E você fala com Deus. E Deus fala com você. E a glória de Deus se manifesta na tua vida. Nação santa, geração eleita, povo adquirido para, tem um motivo, anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem uma função para você. A igreja, ela é dinâmica. A igreja tem o poder do Espírito Santo na vida dela. E o Espírito Santo vai dinamizando. Mas dinamizando quem, pastor? Vai dinamizando a minha vida. Vai dinamizando a vida dos obreiros. Vai dinamizando a vida das irmãs do ciclo de oração. Vai dinamizando a vida dos adolescentes. Vai dinamizando a vida dos músicos. Vai dinamizando a vida de cada crente. E Ele quer dinamizar a tua vida nesta noite. Levanta a tua mão. Ele quer dar 30 segundos para você adorar, 30 segundos para você glorificar, 30 segundos para você exaltar e bendizer o nome dele, aleluia. Enquanto você adora, Jesus pode te batizar no Espírito Santo na última ceia, Jesus pode te renovar na última ceia, Jesus pode te curar na última ceia, Jesus pode fazer ele. Onde está quem veio adorar? Onde está quem veio exaltar? Onde está quem veio glorificar? Exalte, glorifica, bendiga o nome dele nesta noite. Deixa os céus ouvir a tua glória.